Boa noite! Olá, Báscara! Olha a Maria Silvia! Boa noite! Estamos aqui de novo. Vamos esperar um pouquinho as pessoas chegarem. Oi, oi, oi! Javi, olá, boa noite, buenas noches. Que bom estar aqui com vocês de novo nessa segunda-feira para mais um Momento MZ, né? Vamos ter que esperar um pouquinho as pessoas entrarem para a gente poder começar o nosso bate-papo aqui de toda segunda nesse horário. Às vezes a gente vai ter alguma mudança, mas por enquanto a gente está nesse horário das 18h30, depois tudo que a gente conversar aqui vai ficar gravado, né, no feed, no IGTV. Olá, Cirlei, boa noite. Vamos esperar um pouquinho as pessoas chegarem pra gente começar a conversar. Aqui tá frio, eu tô em Campos, tá frio. E aí em São Paulo, tá frio? Ou aonde vocês estiverem, vão colocando, eu sou de tal lugar, eu sou de tal lugar, coloquem a cidade de vocês, o país de vocês, que é sempre bom a gente saber com quem tá conversando, né? Então vão colocando aí pra mim. Olha lá, a Cíntia entrou também, Nobile. De Dovicei, ou de onde vocês são, coloquem pra mim. Eu vou dar uma acenada pra vocês, que eu tô vendo. Aqui em São Paulo tá assim frio, aqui também, Cirlei, aqui tá bem frio. Essa noite, essa hora assim cai, né, tudo, o sol vai embora. Muito frio por aí também, São Bernardo. Aí aqui, só com uma lareira, né? Aí daqui a pouco eu desço, monto a lareira, taco o fogo lá. E só assim pra gente ficar quentinho, que essa época já tá bem... Ah, Maria Silvia da Argentina, Córdoba. E eu imagino como esteja frio aí, né? Na verdade, eu imagino. Na Argentina também é muito frio. Hace muito frio, na verdade, Maria Silvia? Muito frio. Acá donde estoy yo também, muito frio. Acá é muito frio. De minha cidade, que é São Paulo, não hace muito frio, pero agora já é um tempo de estar frio, muito frio, na verdade, muito frio, Maria Silvia. Muito bem, então, estamos acá. Olá, oi, boa noite. Oi, Maria Silva, por causa de você, já comecei a falar meu portunhol. Mas eu tenho que voltar aqui pro meu português, né? E hoje, o que é que a gente vai falar? Primeira coisa, não esqueçam que esse é o Momento MZ para você e que também lá no meu YouTube do Método MZ... olá, Cristina! O Método MZ para você, lá do Método MZ, no YouTube do Método MZ, vocês vão lá, cliquem no canal, curtam lá, assinem as notificações, porque toda vez, boa noite, Cristina, toda vez a gente vai colocar um vídeo novo, alguma dica, alguma conversa sobre a fonoaudiologia estética lá no YouTube, e vocês podem acenar. Olha lá. Camila entrou também, tô fazendo um aceno aqui para vocês. E esse momento aqui do MZ para vocês. Oi, Bia, tudo bom? Ô, Bia, tô aqui em Campos, você não vem pra cá nunca? Eu sempre passo lá na sua casa. Eu tô aqui, faz 10 meses e meio que eu tô aqui praticamente. Bom, tudo bem, né, Bia? E daí, esse momento aqui é um momento pra gente falar um pouquinho. A gente não vai se estender muito. A ideia é uma meia hora de conversa, para que toda segunda eu possa estar aqui com você. Então faz muito... Eu percebi, Bia, que faz tempo, porque eu passo lá, sua casa tá fechada. Então, a ideia é da gente poder conversar sobre algum assunto importante, né? E dando dicas e tal. E hoje,
Ah, seu irmão mora aqui, tá ótimo. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a nossa rotina diurna e vamos relacionar aos cuidados do método MZ de fonoaudiologia estética, né? Então, estamos aqui esperando mais um pouquinho as pessoas entrarem, darem boa noite, me dizerem onde estão, pra gente começar a nossa conversa. Preciso até ficar de olho aqui no horário, pra gente ver se a gente não demora muito pra conversar, pra começar, né? E possa dar umas dicas, conversar um pouquinho sobre essa história dos cuidados diurnos e o método MZ. O que eu mais escuto durante aqui a quarentena, Oi, Eliane, boa noite. O que eu mais escuto é que as pessoas que estão em casa, não as que já estão saindo, né? Mas as pessoas que ainda estão em casa, se preservando, cuidando de si mesmo e cuidando dos outros, né? Que eu acho que essa quarentena e esse cuidado, boa noite, é um cuidado que a gente tem com a gente e com as outras pessoas, né? Eu acho que é muito... uma solidariedade, eu acho que é uma solidariedade você ficar em casa, você não se expor, você não expor o outro, né? E então muitas das pessoas que eu tô atendendo online, né? Porque eu tô sempre online, gente. Faz um ano, né? Março, abril, maio, 1 ano e 2 meses que eu faço tudo online. Eu tô sempre aqui, né? Atendendo os meus pacientes, dando cursos para os fonoaudiólogos. Então, atendo pacientes dos mais variados estados do Brasil, como também, né, de outros países. Então, como é fácil me encontrar agora online, ficou muito tranquilo poder beneficiar as pessoas que desejam rejuvenescer naturalmente, né? Através das suas próprias mãos. Então, eu tô a toda hora aqui atendendo os pacientes e, por outro lado, eu tô conseguindo, né, alcançando, oferecer esse trabalho, ensinar esse trabalho para os fonoaudiólogos através de cursos de formação particulares ou cursos de aperfeiçoamento, várias turmas até agora. Obrigada, Eliane. E é o método MZ, tá? É o método MZ que faz isso no rosto. E agora em agosto começa a minha nova turma desse ano, a turma de agosto do aperfeiçoamento do método MZ, isso para fonoaudiólogos. Então, quem quiser informações é só me escrever no particular aqui do Insta. E quem quiser fazer o tratamento também, quem deseja rejuvenescer de maneira natural, usando suas próprias mãos aqui, pode me escrever também, que eu estarei pronta para ajudar vocês, né? E o que eu queria dizer? Que durante esse período aí de quarentena, para quem tá... Boa noite, Cassandra, tudo bom? Prazer ter você aqui. Durante essa quarentena, o que eu mais escuto dos meus pacientes é que as pessoas acham que porque estão dentro de casa... sabe, eu não saio mesmo, eu não vou na rua mesmo, eu não encontro as pessoas mesmo, eu não fico muito lá no sol mesmo. Então, boa noite, querida. A gente também não precisa cuidar do rosto, né? Estamos em casa mesmo, a gente nem se arruma, a gente nem cuida do rosto, a gente nem passa os nossos cremes, não faz nada. Então, eu escuto isso muito, muito, muito dos meus pacientes. No momento eu não tô fazendo nada. No momento eu não tô passando nada. Aí eu pergunto, você acorda? Qual que é o cuidado que você tem no seu dia a dia com o seu... antes da quarentena, gente, antes da quarentena, como eu falei pra vocês, faz 1 ano e 2 meses antes da quarentena. Antes da quarentena faz muito tempo, né? Então, se você durante a quarentena não tá cuidando do seu rosto,
rosto, faz 1 ano e 2 meses que você não tá cuidando do seu rosto, né? Então, isso faz muito tempo. Pra mim, é muito tempo. Então, eu tenho levado os pacientes a pensar um pouco. Como assim eu não faço nada, né? Porque, normalmente, as pessoas acordavam, as pessoas lavavam o seu rosto, as pessoas colocavam os seus cremes, colocavam seus filtros solares e saíam para o seu trabalho, para a sua vida, parará. Só que agora as pessoas não estão fazendo nada porque estão em casa e não precisa cuidar e precisa, gente. E tudo depende da idade que você tem. Eu, por exemplo, não tenho mais idade de não cuidar, né? Não dá. Então, assim, dependendo da idade, agora vamos lá, não precisa ser muito tarde. A partir dos 26 anos, eu sempre falo, a partir dos 26 a gente começa a envelhecer. Então tá, dos 26 você não presta atenção, quando chegar nos 30, alguma coisa você vai ver de diferença. Aí quando você chega nos 35, depois nos 40, depois nos 45, depois nos 50, depois nos 55, depois 60, 65... Você vai ver mesmo que muita coisa muda no seu rosto. Então, dependendo da idade que você tem, né? Cada um sabe a idade que tem, precisa ficar muito atento, prestar muita atenção. Que chega um determinado momento em que a nossa própria pele, ela não produz mais colágeno, não produz mais elastina, porque com o passar do tempo, a chegada do envelhecimento, nós vamos tudo envelhece no nosso corpo. O nosso corpo envelhece, o nosso rosto envelhece, a nossa pele envelhece, tudo que a gente produz naturalmente quando a gente é criança, né? Todos os reparos que o organismo faz em relação ao a nossa idade, que ele é capaz de fazer, ele vai perdendo. Claro que sim, Eliane, você só tem 61 anos, você só tem, eu acho você muito jovem, claro que você tem tempo, tem muito tempo para trabalhar, né? Mas o que eu tô falando é que você pode ter falta de cuidado, e a falta de cuidado pode levar a um envelhecimento maior. O que eu escuto dos meus pacientes, né? Eles, durante a avaliação, me contam todas essas coisas, né? Que durante a quarentena não estão fazendo nada, não põe creme, não faz nada. Porque tá em casa, né? E aí a gente começa a orientação, a gente começa a mostrar para o paciente tudo que é necessário fazer e juntar essa necessidade com o que a gente apresenta do método MZ, né? Porque eu vou ensinar uma série de movimentos, uma série de alongamentos que o paciente vai ter que fazer. E daí eu sempre falo, você vai fazer esses alongamentos, você vai fazer esses movimentos com o seu rosto ainda sem nada, é na hora que você acorda que você tem que fazer esses alongamentos, esses movimentos, e depois que você fez esses alongamentos, esses movimentos, aí sim você vai colocar o seu creme, vai colocar o seu filtro solar, e daí seu rosto vai entender, ele vai perceber na hora que era necessário isso tudo. E o que eu vejo nos pacientes, o que eu vejo nos meus pacientes é que logo depois que a gente começa a orientar, olha, faça os movimentos e depois você passa seu creme, eles já vêm, aparecem aqui, né, pra mim, diferentes. O rosto fala obrigado, né? Obrigado por ter mexido em mim, obrigado por ter colocado meu creme, etc, etc. Então, Eliane, a gente quando emagrece, isso é uma coisa super interessante que você tocou no assunto. Quando a gente emagrece muito, ou quando a gente emagrece, seja qualquer muito ou qualquer pouco que a gente emagrece, dependendo da idade que a gente tem que ficar muito, muito prestando atenção no nosso rosto, porque o nosso rosto, ele não teria que emagrecer junto, mas acontece que ele emagrece junto. Então, eu sempre falo, as pessoas que estão em processo de emagrecimento, estão fazendo uma dieta, estão cuidando de não engordar ou de emagrecer, tem que ficar de olho no rosto, sabe? Tem que procurar vir fazer o tratamento do método MZ, de vir aqui cuidar, aprender com a sua mão os movimentos, os alongamentos, a reprogramação, principalmente, sabe? A reprogramação das funções que ajuda a dar o up
e a reforçar essa musculatura. Então, às vezes, quando a gente está emagrecendo também, a gente acaba escolhendo alimentos que são muito assim, moles, mais suaves e tal, e daí esquece de mastigar, né? Come menos, esquece de mastigar, e isso tudo não pode. A gente precisa colocar muita ênfase na nossa mastigação e na nossa deglutição. E como eu tava falando para vocês, o que a gente precisa fazer para nessa rotina diurna, junto aos cuidados do método MZ? Então, não é porque a gente está em quarentena, não é porque a gente está em casa, não é porque a gente sai menos, não é porque a gente encontra menos as pessoas que a gente vai deixar de cuidar do nosso rosto, né? Não pode. Não pode deixar de cuidar. Então, o que no método MZ é preconizado? O que é preconizado no método MZ? Que eu vou contar por mim, né, que eu faço, porque assim, não adianta eu falar pro meu paciente: olha, você tem que fazer tal coisa, se isso não for a sua verdade, né? Se não for assim, aquilo que realmente você faz. Ah, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não. No método MZ de fonoaudiologia estética, né, no meu trabalho com os meus pacientes, aquilo que eu falo para eles fazerem é exatamente aquilo que eu faço. Então, o que eu faço? Eu acordo, desperto. Aí eu lembro que eu sou a Magda. Ah, eu sou a Magda, ok. Então eu tomo lá um remedinho que eu necessito toda manhã, eu preciso tomar aquele remédio. Eu tomo o remédio e aí, em seguida, meio que é uma coisa automática. Eu começo a fazer os meus movimentos do... Mas, Eliane, não sei se você entrou aqui sem querer e você nem conhecia esse trabalho. Eliane, o meu trabalho é absolutamente natural e não invasivo. O método MZ de fonoaudiologia estética é um tratamento natural e não invasivo de rejuvenescimento e suavização dos músculos, suavização das rugas, né? E eu sou a pessoa mais natureba do mundo, Eliane. Imagine se eu tenho fio. Eu tenho osso aqui, ó. Osso, eu tenho uma mastigação muito bem trabalhada que já eleva essa região aqui desse ossinho aqui do zigomático. Eu tenho um ângulo de mandíbula porque eu mastigo muito bem. Eliane, só pra você ter uma ideia, já que você tá aqui na maior conversa comigo, né? Olha, nem ácido, nem creme com ácido eu passo no meu rosto. No meu rosto eu só tenho o meu trabalho, Eliane, porque eu desenvolvo esse trabalho há 23 anos, levo esse... Eu levo esse... Ele é demais mesmo, viu, Eliane? Ele é demais. Eu levo esse trabalho para 25 países, são 25 bandeiras nos quais eu tenho representantes fonoaudiólogos que ensinam esse trabalho para os seus pacientes, beneficiam os seus pacientes com esse trabalho. Eu mesmo vou nesses países capacitar os fonoaudiólogos e capacito os fonoaudiólogos aqui também, agora através do método MZ. Obrigada pelo elogio. Mas, de qualquer forma, eu sou a maior representante desse trabalho. E aí eu estava falando, só para voltar no que eu estava dizendo, né? Toda manhã, quando eu acordo, eu já levo as minhas mãos no meu rosto, de forma que eu alongo cada músculo da expressão facial. Porque embaixo da nossa pele, nós temos esses músculos. E nós, aqui, os fonoaudiólogos, nós trabalhamos com músculo. Nós não trabalhamos pele, nós trabalhamos músculo. Então, eu vou, para cada paciente que me procura, após a avaliação... Eu vou escolher movimentos que são de acordo com aquele paciente, com aquela avaliação. Ah, então, Eliane, você entrou por acaso, precisa conhecer um pouco mais, me manda uma mensagem depois que eu explico tudo pra você, sabe? Eu respondo pra todo mundo, tá? E daí, esse trabalho, ele visa alongar cada músculo da expressão. Nós aqui, eu não trabalho a pele. Por isso que eu falo para os meus pacientes, depois que você alongou cada músculo através dos alongamentos que eu ensino,
você bota seu creme, porque o seu creme vai cuidar da sua pele. Então, olha só, voltando pra mim, né? Acordei, fiz a minha síntese MZ, ou seja, todos os meus movimentos que são importantes pra mim. Aí eu me levanto, aí eu vou pro meu banheiro, né? Pro meu toalete ali. Aí eu vou lavar o meu rosto e sem saber, isso que é o mais importante, gente, sem saber que dia tá lá fora, se tá fazendo sol, se tá fazendo chuva, se tá ventando, se tá nublado, não interessa. Eu, depois que já fiz os meus alongamentos e fui lá lavar meu rosto, aí sim eu vou passar o meu creme, que é meu creme, que a minha dermatologista indicou. Vou passar o meu filtro solar, sim, por cima do meu creme. E só depois, gente, que eu vou até a janela, abro a janela, vejo que tempo tá e daí eu vou me vestir. Por que eu tô falando isso? Porque eu sou aquela que tô há 1 ano e 2 meses em casa, né? Eu saio para ir ao supermercado com 200 máscaras, para ir à farmácia com 200 máscaras, né? É modo de dizer, mas pelo menos 2 eu ponho. Vou, volto, não encontro ninguém, só convivo com o povo aqui de casa. Mas eu passo o dia inteiro no computador. E aí, isso que eu queria dizer para vocês. Este computador tem uma luz que incide no seu rosto. Este celular tem uma luz que incide no seu rosto. A luz da sua casa, seja onde você estiver, tem luz. A luz da televisão, se você ficar na frente, tem luz. Então, assim, todas essas luzes, elas incidem no seu rosto. Então, você precisa estar protegido. Eu conversava isso com uma das minhas pacientes da semana passada. Como assim que você não usa creme? Como assim que você não põe seu filtro solar? Ah, eu tô em casa, tô trabalhando no computador, mas é justo por isso que você tem que pôr. Então, os cuidados com... Assim, a gente vai demonstrar mais envelhecimento ou menos envelhecimento dependendo de como a gente cuida do nosso rosto. Agora, sobre os alongamentos que eu faço, são os meus alongamentos que eu uso para mim. Mas para cada paciente individualmente, né, cada paciente terá o seu programa de trabalho, os seus alongamentos, que eu vou escolher qual que é mais importante, que músculo que você mais contrai. Porque assim, esses alongamentos são feitos, por quê? Porque é essa nossa expressão, as nossas caras e bocas que a gente faz. Eu vivo fazendo isso, gente, porque ninguém acredita em mim. Vocês têm que acreditar em mim. Ó, eu posso enrugar o que eu quiser, mas eu não enrugo, porque através do meu método, eu ofereço uma técnica em que você tem uma consciência muito grande. Se eu quiser levantar minha sobrancelha, eu levanto. Se eu quiser levantar minha testa, eu levanto, mas eu não levanto. Eu abro bem os meus olhos. Eu articulo muito bem, mas eu não faço careta. Isso faz parte do método MZ, né? Eu ensino até a sorrir. Você acha que eu não vou ensinar a diminuir as caretas? Eu ensino até a sorrir. Porque a gente não pode ficar sorrindo, fazendo um monte de careta. Não, a gente tem que achar graça das coisas. A alegria, ela vem de dentro. A gente só não precisa ficar exagerando com o rosto. Então, até sorrir com os olhos abertos, a língua no lugar certo e tranquilo, eu ensino. Então, eu vou ensinar também cada movimento que a gente tem que fazer para alongar os nossos músculos. Os músculos que para cada pessoa são os músculos mais usados, os músculos mais exigidos, os músculos mais trabalhados, as caretas mais feitas, as caras e bocas que você mais faz. Ou seja, é um tratamento personalizado, para cada um é diferente e eu vou montando o programa para cada um dependendo de uma avaliação, porque como vocês sabem, ninguém fala, chora, ri, come, engole, né, se expressa de maneira igual. Nós somos diferentes, né? Então, essa avaliação, ela é muito importante. E a partir daí, a gente vai fazer um trabalho que é individual, é rápido, 10 sessões. E o mais importante, deixa eu tomar uma aguinha.
Sejam todos bem-vindos que estão chegando agora, viu? Vão me falando de onde vocês são. Eu gosto de saber com quem que eu tô falando, onde vocês estão, que cidade. Eu gosto de saber. Então, eu tava dizendo que é importante a gente cuidar de criar um hábito, né? Esse hábito de alongar o rosto, depois de lavar o rosto de manhã, e daí colocar o creme, aí colocar o filtro solar. Magda, e por que você não fala que creme que é pra usar, que filtro solar é usar? Não, porque eu não sei, porque eu sou fonoaudióloga. Eu só sei avaliar, e sei muito, hein? Avaliar a sua musculatura, saber como você mastiga, como você engole, como você fala, como você se expressa, quais caretas você faz, pra, a partir daí, sabendo qual que é o músculo que mais se contrai, eu descobri por que você tem uma determinada ruga, ou por que você tem uma determinada flacidez, porque tudo depende de como a gente usa o rosto. Então, se eu faço muita careta aqui, eu vou ter muita ruga. Se eu faço muito assim com os olhos, eu vou ter pé de galinha. Se eu fico fazendo assim com a boca, eu vou ter aquele sulco nasolabial que ninguém gosta, ninguém quer, né? Todo voltou, tocou o telefone. Eita, nós. Bom, então, voltando aí para os cuidados diurnos, quando a pessoa faz o método MZ, né, faz o tratamento, eu vou indicar, assim, vou dizer para a pessoa, todos esses alongamentos que eu tô te ensinando, você vai fazer ao você acordar. Aí, acordou o rosto, porque assim, é um despertar. Pensa, gente, nesse frio, nós estávamos conversando sobre o frio, né? Todo mundo aí dizendo que aqui tá frio, ali tem algo. Não, querida Eliane, não tem movimentos que todos podem fazer. Porque o trabalho é totalmente personalizado, individual. Eu acabei de dizer. Ninguém fala, mastiga, engole, se expressa, chora. Igual, cada um faz diferente, né? Então, depende de uma avaliação. E eu tava falando que no frio, vocês imaginam que no frio a gente dorme assim, né, toda encolhida? Quando a gente acorda, a gente tá encolhida junto. Eu falei pra vocês na semana passada, né, que a gente tinha que tomar muito cuidado com duas coisas, né, no frio. Primeiro, que nesse inverno a gente se cobre assim com a coberta. Quando a gente acorda, a gente tá inteiro enrugado. Então, cuidado, né? Coloca a coberta por aqui, mas deixa seu rosto fora dessa história. A gente falou também da sopa, né? Vai tomar sopa fazendo bico. Cuidado, cuidado. Semana que vem nós vamos falar muito sobre essa contração ao redor da boca, num outro tema que a gente vai ter segunda-feira que vem. Fiquem atentos. Vai ter um outro tema importante. Eu vou falar das rugas que se constroem aqui ao redor da boca. Então, assim, quando a gente acorda todo amassado e a gente começa a fazer os alongamentos, eu tenho uma amiga que fala... É um despertar, né? Quando a gente chega lá para olhar no espelho, o rosto já tá alongado, os olhos já cresceram. Aí a gente lava, aí a gente põe o nosso creme. Não esqueçam nessa temporada aí em casa que a gente precisa nutrir sim nossa pele. Embora eu não trabalhe com ela, né? Eu trabalho com o músculo, mas é um complemento. São cuidados de rotina diurna unidos aos movimentos do método MZ, onde, na verdade, primeiro a gente faz os movimentos e depois a gente coloca os cremes e o rosto agradece. Porque o creme faz assim, ó. Por quê? Porque a gente já preparou. A gente preparou o rosto. A gente alongou. E outra, né, gente? Eu tô trabalhando aqui, né? Com esses músculos. E vou alongar com a minha mão, um a um. Então, tô lá alongando a minha musculatura. Entre a minha mão e o músculo que eu tenho que alongar, que é esse, quem se encontra entre a minha mão e o músculo? A nossa pele. Então, assim, o meu objetivo é alongar o músculo, mas a pele tá lá no meio, entre a minha mão e o músculo. Óbvio que ela sai beneficiada, oxigenada, tudo parece funcionar melhor, óbvio, né? Por quê?
Porque você tá mexendo. E outra, né, gente? O tratamento do método MZ é um carinho que você dá pro seu rosto, né? A fonoaudiologia estética é o carinho. Eu falei pra vocês a semana passada e eu falo sempre, sempre, sempre. A gente tá sempre disposta. Fica gravada, viu? E eu entendo muito bem você, Eliane, porque o meu pai teve Alzheimer. Infelizmente, meu pai já se foi. E eu sei que a gente tem que cuidar muito deles, porque eles merecem muito, muito, muito e muito. Vai lá cuidar do seu pai, que vai ficar gravado na minha área do método MZ, tá bom, Eliane? Muito bem. Eu até passei por esse assunto do Alzheimer e esqueci um pouquinho o que eu tava falando, mas de qualquer forma... Eu tava falando que a gente tá acostumada, você vê, a Eliane falou pra mim assim, agora eu vou parar de assistir e vou cuidar do meu pai. Aí a gente cuida do filho, a gente cuida dos pais, a gente cuida do marido, a gente cuida do trabalho, a gente cuida de tudo e de todo mundo, não é verdade? E eu falo que esse trabalho é como você pode virar as suas mãos pra você mesma. Ou para você mesmo. Você pega essas suas mãos e com elas você vai alongar todo o seu rosto, né? Alongar os seus músculos, descontrair a sua musculatura, diminuir as suas rugas, fortalecer a sua musculatura no sentido de dar um up no rosto. Então, assim, é um presente que você dá para você mesmo. Poder ter um momento de manhã... Então veja, porque hoje nós estamos falando dos cuidados diurnos. Em um outro momento eu vou falar dos cuidados noturnos, aliados ao método MZ, né? Mas eu fico pensando assim, será que a gente não tem 5 ou 10 minutos para oferecer para nosso rosto, para nossa face? Se a resposta for... Se a resposta que você der for, não, eu sou muito ocupado, algo tá errado, né? Porque principalmente nessa quarentena, durante esse período Covid, a gente aprendeu tanto, né? Que a gente tem que diminuir o ritmo, que a gente tem que dar valor para as coisas que são importantes, para a família, né? Também, né, para os nossos amigos, para o nosso trabalho, mas que tem que ter um momento onde a gente pode estar com a gente mesmo, que a gente pode se fazer esse carinho de 5, 10 minutos alongando o nosso rosto, ou que a gente possa estar, assim, um momento de reflexão com Deus, né, agradecendo por tudo que a gente tem, por tudo que a gente é, por tudo que a gente faz. Agora, se a gente não puder colocar as nossas mãos no nosso rosto, logo que a gente acorda, ai, né, gente? Porque assim, vamos nos organizar, né? A gente tem que se organizar, porque não vai botar o despertador para tocar na última hora. Põe o despertador para tocar antes. Aí a gente cuida de fazer alongamentos, massagens, movimentos no rosto. E daí a gente começa o dia, né? Eu logo começo antes. Eu já cronometro quanto que eu preciso ter de tempo para poder fazer os meus alongamentos, depois ir pro banheiro, depois lavar o rosto, depois colocar meus cremes, e depois me arrumar e depois começar o dia, né? Então eu acho que é uma questão de organização. Então, olha só, é possível ter cuidados diurnos e nós temos que ter, ok? Nós temos que ter. Por quê? Porque os cuidados é que vão dizer como a gente vai envelhecer depois, né? Tudo depende dos cuidados que a gente tem com o nosso rosto. E eu queria... porque eu não quero falar demais, eu quero que a live seja rápida, embora eu já esteja aqui há muito tempo falando, há 35 minutos falando. Eu queria dar 2 dicas hoje, 2 dicas que todo mundo me pergunta. E, de verdade, são situações que a gente enruga. 2 coisas muito interessantes que a gente enruga sempre que a gente vai executar. A primeira delas, e daí eu vou falar para as minhas colegas aí, né?
as minhas amigas. É a hora, gente, de botar o rímel. Eu não sei se vocês já repararam que a gente pode manter o rosto todo quietinho, mas na hora que a gente vai colocar... Olha o que acontece na hora da gente colocar o rímel, ó. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu sou aquela que não faço careta em hora nenhuma, que eu tenho que preservar meu rosto assim, naturalmente, para poder continuar o método MZ, né? E, então, eu tenho, ó, que segurar a testa. Às vezes eu me borro, porque eu não sou muito boa nisso não, tá? Não sou muito boa de colocar rímel. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque se você fizer assim, vai enrugar e toda vez que você botar o rímel, vai ficar... então, tá vendo, Bhaskara? Porque é impressionante. Olha só, então a gente tem que... um espelhinho aqui embaixo, ó. E vamos colocando o rímel... sem levantar a testa, sem levantar a sobrancelha. Porque se você prestar atenção, você tá enrugando toda vez que você põe o rímel, tá? Então é uma coisa que chama atenção os pacientes. Magda, como que eu consigo colocar o rímel sem enrugar? É dificílimo. Então eu mesma tenho que fazer um esforço fenomenal, porque esse ainda é um momento que se eu bobear, eu enrugo a testa e eu não quero. Quem que quer ter ruga? Ninguém. Isso, Sandra, tem que treinar. Se você não treinar, você não consegue. Então tem que ter um espelhinho aqui embaixo e ó, abre bem os olhos, sem levantar a sobrancelha e vai tentando colocar devagarzinho, devagarzinho, tá? E, então, esse é uma situação em que a gente enruga. E uma outra dica que é interessante e que eu vivo observando, eu não sei se vocês já notaram. Vocês já se perceberam escovando os dentes? Abrindo a boca e escovando os dentes? O mesmo eu digo da hora de passar o fio dental. Se vocês não observaram, passem a observar agora. Porque as pessoas fazem assim, ó. Caretas. Inúmeras caretas para escovar os dentes. Mas vocês estão escovando os dentes ou estão escovando a cara? Aí, então eu quero que todo mundo vá escovar os dentes e deixa naturalmente para ver. Outra coisa é o fio dental. Você vai botar o fio dental? Você enruga a cara na hora de passar o fio dental. Então, assim, são dois momentos. Por exemplo, eu escovo o dente sempre que eu me alimento. Seja o café, eu escovo o dente pela manhã quando eu acordo. Aí eu tomo café da manhã, escovo o dente. Aí depois eu almoço, escovo o dente. Aí eu fiz alguma coisa, comi alguma coisa à tarde, vou lá, escovo o dente. Aí eu janto, escovo o dente. Já pensou se cada vez que a gente escova o dente, a gente fizer ruga? Eu quero que depois vocês me contem. Pode até mandar uma mensaginha pra mim, eu sou daquelas que responde sempre. Observem como vocês escovam o dente, se vocês enrugam pra poder escovar. E na hora de passar o fio dental, né? Porque aí o fio dental tem que ir lá atrás, as pessoas fazem... Outro momento que não. A gente não quer, a gente não merece. Sim! A risada? Claro! Olha só! Risada? Não, gente. Olha, vai ter uma live só de sorriso MZ. Mas já posso dizer pra você, Sandra, pra começar. A gente abre bem os olhos e sorri com a boca. Eu tô sorrindo. Eu tô com a língua no lugar certo, que eu levo o paciente a aprender. E você acha engraçado. Porque se você rir assim, você vai ficar com ruga. Olha que quem avisa amiga é. Então, gente, olha só. Tem coisas que a gente faz que a gente não se dá conta, mas a gente está enrugando a todo momento. Então, além da gente pensar que é importante a gente acordar,
Quem aprende o método MZ através das 10 sessões, tratamento natural, não invasivo, com começo, meio e fim, tratamento que fica inteiro nas suas mãos, já acorda, já faz os alongamentos, daí vai, lava o rosto, passa o creme, passa o seu protetor solar. Depois você fica sabendo que tempo tá lá fora, como você vai se vestir. Precisa, ok? E aí, fiquem atentos a essa situação. Então, você acordou, fez alongamento, foi pro banheiro, lavou o rosto, vai escovar o dente? Observe que caretas você faz escovando o dente. E depois, tomou seu café, voltou, escovou seu dente, vai passar fio dental? Outra situação complicada. Então, vejam só, como eu queria conseguir passar aquilo que era o objetivo, né? Que era a rotina diurna de cuidados associada ao método MZ. Aproveitei para dar 2 dicas de como não enrugar, né? O rímel e o fio dental e a escova de dente. 3, né? 3. E na próxima semana vamos ter outro assunto na segunda para conversarmos e também vamos conversar sobre a possibilidade de rugas ao redor da boca, e daí a gente fica para conversar, fica essa vontadezinha de continuar para a próxima semana, tá? Não esqueçam de ir lá no YouTube, clicar lá, curtir o YouTube, ativar as notificações para receber sempre vídeos, e não esquecendo que o objetivo aqui do Momento MZ não é ensinar o tratamento, é conversar sobre concepções importantes, interessantes, para você estar atento a não enrugar, a não provocar rugas, não provocar flacidez, não provocar linhas de expressão. Agora, tratamento mesmo, só comigo no particular, né? Aqui, online, é só entrar em contato comigo, tá bom? Eu desejo para vocês uma semana abençoada, muita luz, muita fé no caminho de vocês, e a gente se vê na próxima semana. Foi um prazer compartilhar com vocês esse momento, ok? Um beijo muito grande e até segunda-feira.